Meus caros irmãos e amigos, professores e alunos da Escola Bíblica Dominical, pastores e companheiros de ministério, irmãos e irmãs que sempre nos acompanham neste canal, e você que está nos conhecendo hoje, eu saúdo a todos vós com a santa e gloriosa paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui para darmos continuidade ao estudo do quarto trimestre de 2025. Neste, estamos estudando sobre corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Já estudamos 2 lições neste quarto trimestre. A primeira foi o homem, corpo, alma e espírito. E a segunda, o corpo, a maravilhosa obra da criação de Deus. E nesta terceira lição, estudaremos sobre o corpo e as consequências do pecado. Quero pedir a você, meu caro professor e aluno, que deixe o seu like, por gentileza, e que compartilhe esta aula com outros irmãos e irmãs, professores e professoras, alunos e alunas, e também com aqueles que porventura deixaram de frequentar a Escola Bíblica Dominical. Dito isto, eu quero, neste momento, orar ao Senhor, para que Ele nos abençoe durante a exposição desta lição. Ore comigo, por favor. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos a oportunidade que temos de, através deste canal, trazer a teus filhos mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Que o teu Espírito nos inspire naquilo que iremos falar e que teus servos possam receber, guardar e praticar a tua palavra. E, além disso, Senhor, possam ensinar com autoridade. Assim oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Vamos então para a nossa aula e vamos começar com o nosso texto áureo. O nosso texto áureo se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 19, o versículo que diz: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Repetindo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Vamos então à nossa verdade prática. A nossa verdade prática diz assim: o pecado do primeiro Adão afetou o homem, no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Repetindo, o pecado do primeiro Adão afetou o homem no corpo, na alma e no espírito, mas a redenção em Cristo, Cristo que é o último Adão, tem o poder de restaurá-lo plenamente. Vamos, portanto, à nossa leitura bíblica em classe. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no livro de Gênesis, capítulo 3, versículo 17 a 19, e livro de Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 a 7. Vamos, pois, à leitura da palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3 diz assim: E a Adão disse: Porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento, antes que se escureçam o sol e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens debaixo da chuva, no dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as 2 portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem
o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça, antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como o era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vamos então aos objetivos da nossa lição. Primeiro objetivo: analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Segundo objetivo: explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. Terceiro e último objetivo: refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Repetindo rapidamente, temos então 3 objetivos a atingir nos 3 tópicos desta lição. Analisar como o ser humano foi criado em perfeição e de que forma o pecado trouxe sofrimento. Explicar que, apesar das consequências do pecado, o ser humano continua responsável por suas escolhas. Refletir sobre as limitações físicas e as enfermidades como realidade pós-queda, mantendo a esperança na glorificação do corpo. Estes, pois, são os nossos objetivos. Vamos então à nossa introdução. Eu lembro a você que é importante ter em suas mãos uma canetinha, ter também a revista da Escola Dominical em suas mãos e próximo de você um exemplar da Palavra do Senhor para que você possa consultar, parar o vídeo, ler versículos e assim estar mais apto para lecionar, meu caro professor da Escola Bíblica Dominical. E você, caro aluno, também mais apto a participar ativamente da aula no momento da preleção do seu professor, da sua professora. Esteja atento para ajudá-lo para que o ensino seja bem proveitoso em classe. Vamos então à nossa introdução. Utilizaremos aqui a nossa mesma metodologia, percorrer toda a lição, analisando, argumentando, fazendo alguma crítica se necessário, mas sempre trazendo para você uma luz a respeito do conteúdo da lição. Nossa introdução diz assim: Gênesis nos apresenta os terríveis efeitos do pecado em toda a criação. O homem experimentou de forma imediata a separação espiritual de Deus, manifestada no senso de culpa e na reação à presença do Criador após a primeira transgressão. A palavra que soou no jardim foi: Adão, onde estás? O Deus que antes se comunicava com o homem na virada do dia, o Deus que antes tinha aquela comunhão com o homem, Adão e a sua esposa Eva, agora não encontra mais para aquele diálogo diário. O que aconteceu? Eles pecaram contra o Senhor e naquele momento sentiram de imediato o que nós chamamos de morte espiritual. É quando a pessoa fica distante de Deus. Continuando, não muito depois, a morte física entra na história humana, começando por Abel. Os impactos do pecado no corpo, a parte imaterial do ser humano, é o assunto desta lição. Vamos então falar sobre o corpo e as consequências do pecado durante esta lição. Vamos então ao primeiro tópico da lição: da perfeição à morte. Diz assim o primeiro subtópico do primeiro tópico: a certificação divina. O homem foi criado perfeito pelas mãos do Criador em toda a sua constituição, incluindo o corpo. Este versículo, caro professor e aluno, vale a pena ler, porque temos aí uma palavra muito importante no que diz respeito à criação de Deus. Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 nos diz assim: Vede isto tão somente achei, que Deus fez o homem reto. Tudo que Deus fez com o seu carimbo, o carimbo da perfeição.
Assim como um escultor faz a sua obra e coloca a sua assinatura, Deus assinou na sua obra-prima o homem, fez o homem reto, fez o homem justo, mas o restante do versículo diz: mas eles buscaram muitas invenções. Então, Deus criou o homem reto, mas o homem escolheu desobedecer e desagradar a Deus. Prosseguindo, além da perfeição fazer parte da natureza divina, o próprio Deus, após a criação do homem, certificou a qualidade de sua obra. E eis que tudo era muito bom. Havia plenitude de vida no primeiro casal. Adão e Eva viviam em completa harmonia com Deus, consigo mesmo, entre si e com a natureza. Quão aprazível era esse maravilhoso estado original! Afetada pelo pecado, nossa mente não consegue descrevê-lo, assim como não temos compreensão plena da glória futura na restauração de todas as coisas. Sim, hoje nós não podemos nem imaginar que nível de diálogo era esse que havia entre Adão e Deus antes do pecado. Não conseguimos sondar, imaginar que diálogo era este? Mas sabemos que um dia seremos restaurados e estaremos para sempre com o Senhor e poderemos mais uma vez dialogar com Deus, assim como fez o primeiro casal no Éden. Prosseguindo, segundo subtópico do primeiro tópico, pecado e dor. A indizível sensação de bem-estar que o homem desfrutava era proveniente da vida que recebera de Deus e fluía em todo o seu ser. O pecado trouxe a incômoda experiência da dor, provocada por fatores espirituais, emocionais e físicos. Um complexo de alterações que vão da perda da comunhão com Deus e da restrição à árvore da vida à vivência em um ambiente agora adverso, amaldiçoado por causa da transgressão de Adão. Em meio a tudo isso, o corpo passou a padecer e se degenerar até cumprir a sentença final, o retorno ao pó. Por mais que se cuide dessa matéria, depois da queda, o caminho natural da vida é o envelhecimento e a morte. Dura consequência sobre toda a raça humana. Agora, todos nós passamos a experimentar algo que não foi planejado por Deus originalmente. O homem poderia viver plenamente com Deus, o homem poderia viver uma vida completamente distante do pecado, mas escolheu desobedecer ao Senhor. E vieram consequências sobre o espírito, sobre a alma e sobre o corpo. E hoje sofremos com tantas enfermidades, e hoje esse corpo envelhece e morre em função do pecado que entrou no mundo e trouxe essa desgraça para a raça humana. Prosseguindo, terceiro subtópico do primeiro tópico: velhice, autenticidade e gratidão. Dentro do grave quadro de adoecimento mental que marca a sociedade hoje, um novo transtorno tem sido diagnosticado: a gerontofobia. Um terrível e mórbido medo de envelhecer que causa ansiedade e produz comportamentos incompatíveis com a idade. A Bíblia fala da velhice de uma forma natural, clara e direta, ressaltando o seu valor e honra. Enquanto isso, assiste-se a uma cultura da negação dessa fase da vida, a começar pela rejeição da palavra velho. Muitos não aceitam ser chamados de velho ou velha. Irmãos, nós não podemos ter gerontofobia, ou seja, ter esse sentimento mal diante da velhice e de suas consequências. Você, meu querido irmão e minha querida irmã, apesar do corpo debilitado, você pode ter sim
paz, alegria no Espírito Santo, sabendo que realmente os anos virão. E como diz em Eclesiastes capítulo 12, muitas coisas vão acontecer, muitas mudanças acontecerão no nosso corpo. E nós precisamos olhar isso com certa naturalidade, porque é consequência do pecado original e nós envelheceremos e nós um dia partiremos também desta vida, mas o nosso Deus preparou o resgate para nós e quando chegarmos no céu não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá enfermidades. Nós estaremos para sempre com o Senhor, restaurados nos céus. Mas neste mundo, diz João capítulo 16, versículo 33, no mundo teremos aflições. Continuando, cuidar de si é muito importante, mas é preciso ser sábio e viver todas as fases da vida de maneira autêntica. Em profunda gratidão e temor a Deus, precisamos reconhecer as características e a importância de cada etapa da nossa existência. Portanto, meu querido irmão e irmã, que é avançado em idade, entenda que as limitações vêm com o tempo, mas mantenha a sua vida de comunhão, a sua vida de devoção. A Bíblia fala de muitas pessoas que, mesmo em idade avançada, mantiveram a sua comunhão com Deus, uma vida de dedicação a Deus. Faça isso, mantenha a sua integridade diante de Deus, entendendo que se a juventude passou, veio a fase adulta, viva a fase adulta. Entendendo que se a fase adulta passou e veio a velhice, viva a sua velhice com honra, com graça de Deus na sua vida e seja, como diz a palavra de Deus, alguém que ainda na velhice dê frutos. Olha o que diz a palavra de Deus em Salmo no capítulo 92, versículo de número 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano, e os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Versículo 14. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, para anunciarem que o Senhor é reto. Ele é a minha rocha e nele não há injustiça. Portanto, você, meu querido irmão e irmã, ainda na velhice, você pode dar frutos para Deus, aconselhando, orientando os mais jovens, sempre orando e trazendo aquela palavra de sabedoria para os mais jovens. Chegamos então à sinopse da primeira parte da lição. O ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. Repetindo, o ser humano foi criado em perfeição, mas o pecado trouxe dor, envelhecimento e a morte física como consequência da queda. Vamos então ao segundo tópico da lição, a responsabilidade humana. Primeiro subtópico do segundo tópico, corpo e livre arbítrio. Como consequência da sua transgressão, Adão e Eva passaram a conhecer não somente o bem, mas também o mal. E todos os seus descendentes nascem inclinados ao pecado. É o que nós chamamos de natureza pecaminosa. Prosseguindo, mas apesar de o pecado ter desfigurado a imagem de Deus no homem, não a aniquilou. Um dos significados disso é que o ser humano continua dotado de livre-arbítrio. Somos responsáveis pelo uso do nosso corpo para o bem ou para o mal. Como disse Deus a Caim, se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Interessante essa parte da lição, meu querido professor e aluno que me ouve neste momento. Há muitas ideias por aí dizendo que o culpado do pecado é o próprio Deus. Há pessoas que acham que o ser humano não tem poder de escolha. Ora, nós decidimos o que fazemos e o que não fazemos em nossa vida. Nós tomamos nossas atitudes e elas têm consequências. Aqui nos mostra o que foi dito para Caim. Se você, Caim, fizer bem, não haverá aceitação para ti. Ou seja, Deus está contemplando você
e a mim, meu caro professor e aluno que me ouve neste momento, e sabe muito bem as intenções do nosso coração, os desejos da nossa alma. E Deus não interfere nas nossas escolhas, Deus não interfere nos nossos sentimentos, Deus não interfere naquilo que nós queremos ou não queremos fazer. Entretanto, quando nós nos submetemos à sua vontade e queremos que ele realmente nos guie no caminho da verdade, assim ele o faz. É necessário, portanto, que usemos nosso livre arbítrio, nosso direito e poder de escolha para escolher aquilo que é bom, aquilo que agrada a Deus. Isso nos faz lembrar de Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 15 em diante, diz assim: Vedes aqui hoje te tenho proposto a vida e o bem, a morte e o mal. Porquanto te ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e guardes os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos, para que vivas e te multipliques, e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Porém, se o teu coração se desviar e não quiserdes dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses e os servireis, então eu vos denuncio hoje que certamente perecereis. Não prolongareis os dias na terra a que vais passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Versículo 19. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas tu e a tua semente. Amém. Prosseguindo o segundo subtópico do segundo tópico, a potencialização do sofrimento. Além das consequências naturais decorrentes do pecado original, o corpo também sofre impactos das transgressões que o ser humano pratica ao longo da vida, inclusive contra si mesmo. Essa potencialização de sofrimento decorre das obras da carne. Obras da carne ou natureza pecaminosa é a manifestação do espírito de inimizade contra Deus que Satanás, a antiga serpente, instilou no coração humano ainda no Éden. Portanto, há uma potencialização do sofrimento, porque o homem, ao invés de dar lugar ao espírito, dá lugar à carne, pratica as obras da carne. Prosseguindo, esse quadro de corrupção foi observado logo nas primeiras gerações e somente se agrava. As drogas são um dos instrumentos de profunda degradação do corpo. As práticas sexuais ilícitas também crescem. Crianças e adolescentes são os mais vulneráveis e dependem cada vez mais de um vigilante, amoroso e firme cuidado dos pais no temor do Senhor. Qualquer negligência pode resultar em gravíssimas consequências. Meu amado irmão e irmã que me ouve neste momento, o que temos neste trecho da lição é algo importantíssimo, porque estamos vivendo tempos em que jovens, adolescentes e até crianças têm sido alvos fáceis do inimigo para a destruição de suas mentes, para a destruição de suas vidas. Nós ficamos, às vezes, pensando o que será da próxima geração e o que será das gerações futuras, pois estamos vendo uma degradação moral no meio da sociedade e as crianças sem nenhum rumo, sem nenhum norte para conduzirem as suas vidas e acabam indo para caminhos tortuosos. Infelizmente, isso tem acontecido diariamente e estamos aqui nesta lição para também pedir a Deus graça e misericórdia para aqueles que são os pais, que Deus dê sabedoria aos pais para educar os seus filhos neste mundo tão perverso. Faça isso, meu querido irmão e irmã que me ouve, que tem seu filho e a sua filha. Guie, oriente no temor do Senhor, para que ele vá bem, para que ele prossiga e tenha uma vida de vitória e de conquistas
diante de Deus e diante dos homens. Vamos à sinopse da segunda parte da lição. Mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Repetindo, mesmo após a queda, o ser humano possui livre-arbítrio e é responsável por suas escolhas que afetam o corpo e a vida diante de Deus. Terceira e última parte da lição, terceiro e último tópico, do abatimento à glorificação. Primeiro subtópico do terceiro tópico, a realidade das enfermidades. Com o pecado, as doenças também passaram a fazer parte da vida humana. Elas surgem no processo de degeneração dos órgãos e sistemas do corpo por causas internas e externas, e estão entre os fatores que levam o ser humano de volta ao pó. Ninguém está imune ou isento de sofrê-las, nem mesmo os cristãos. Paulo menciona seu cooperador Trófimo, que deixara doente em Mileto. Temos outro exemplo na nossa revista. A Timóteo recomendou: não bebas mais água só, mas usa de um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Tudo indica que o jovem pastor tinha um corpo debilitado por algumas doenças, provavelmente distúrbios gástricos. Jesus tem poder para nos curar de todo o mal, mas precisamos ter serenidade, paciência e firmeza na fé se enfrentarmos sofrimentos persistentes. Meu amado irmão e irmã, as doenças, as enfermidades são uma realidade, não somente na vida do não crente, mas também na vida do cristão. Nós sofremos, sim, enfermidades, dores. Deus nos livra, Deus cura, cura. Mas isso não quer dizer que nós, os cristãos, nunca podemos ficar doentes. Ou se estamos doentes é porque estamos com algum problema espiritual que está afetando a nossa vida física. Irmãos amados, se olharmos na palavra de Deus, veremos que o apóstolo Paulo tinha um médico que estava sempre com ele, chamado Lucas. Aqui nós temos dois exemplos, companheiros de Paulo que passaram por momentos de enfermidades, e Paulo aqui recomenda a Timóteo para que ele tenha cuidado com o seu estômago, ou seja, para que ele cuidasse da sua saúde física. Você, meu querido irmão e irmã, que está sofrendo por alguma enfermidade, entenda que Jesus pode te curar. Mas se ele não fizer isto, glorifique a Deus da mesma forma, porque como seres humanos e descendentes de Adão, nós sofremos as consequências do pecado, e uma delas são as enfermidades que sofremos. Mas confiamos no momento maravilhoso de glorificação do nosso corpo, e assim estaremos livres de toda dor, de toda enfermidade, como diz Apocalipse capítulo 21, versículo 4, e Deus limpará dos nossos olhos toda a lágrima. Continuando, segundo subtópico do terceiro tópico, enfado e canseira. Mesmo que o corpo não seja abatido por doenças, o próprio processo de envelhecimento traz canseira e enfado. Limitações e fraquezas surgem ao longo da vida, alterando toda a estrutura humana. Ter consciência disso é importante para nosso autoconhecimento, como já vimos, mas é essencial também para uma convivência cristã sem orgulho ou acepção de pessoas. Ricos e pobres são como a erva que seca e a flor que murcha e cai. Promover a comunhão entre todos é missão fundamental da igreja. É importante entendermos as diferenças, é importante acolhermos todos, pessoas enfermas, pessoas idosas, todos devem ser acolhidos na igreja do Senhor. Entendemos que enfermidades virão, entendemos que fraqueza no corpo virá. Como podemos enfrentar isto, pastor Daniel? Precisamos viver em comunhão, em amor, consolando uns aos outros, orando uns pelos outros, esperando ansiosamente o dia do arrebatamento da igreja para estarmos para sempre com o Senhor nos céus.
Terceiro subtópico do terceiro tópico: o corpo glorificado. A esperança do salvo por Cristo que vive em santificação é de uma redenção completa, inclusive do corpo. É o aspecto futuro da salvação, a glorificação. Nosso corpo abatido será transformado para ser conforme o corpo glorioso de Cristo, segundo o seu eficaz poder. Meu amado irmão, quando aceitamos a Jesus como Salvador, nós somos justificados e regenerados. É uma obra que acontece lá no nosso interior, lá no nosso íntimo. Com o passar dos dias, meses e anos, nós precisamos passar por uma outra obra chamada obra de santificação. Vamos nos purificando a cada dia. Então tivemos a justificação, a regeneração e agora estamos no processo de santificação. E um dia acontecerá o processo chamado glorificação do nosso corpo, que é chamado também de redenção do nosso corpo. É quando nós teremos nosso corpo corruptível revestido da incorruptibilidade. É quando o nosso corpo mortal se revestirá da imortalidade. E isso só acontecerá no dia do arrebatamento da igreja. Esperamos ansiosamente por este dia. O verbo transformar neste texto é metaschematizo no grego e significa mudar a forma. Será a mudança do corpo terreno, carnal e mortal para o celestial, espiritual e imortal, semelhante ao de Cristo Jesus, o homem perfeito. Chegamos então à última sinopse da nossa lição, a sinopse da terceira parte da lição, que diz: apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Repetindo, apesar das enfermidades e limitações do corpo, o crente tem a esperança da glorificação, quando o seu corpo será transformado à semelhança de Cristo. Amém. A nossa conclusão diz o seguinte: apesar de todo o abatimento e sofrimentos que experimentamos em nosso corpo como consequência do pecado e das nossas próprias transgressões, em Cristo temos a certeza de uma redenção completa, conquistada por sua obra perfeita na cruz do Calvário. Ele nos dará um novo corpo eternamente transformado e saudável. Esperamos ansiosamente por este dia. Terminamos esta aula convidando você para a próxima aula. Não perca a quarta lição do quarto trimestre de 2025, lição na qual estaremos estudando sobre o corpo como templo do Espírito Santo. E eu aguardo você aqui na próxima semana, meu caro professor e aluno da Escola Dominical. Aqui terminamos esta aula, que será estudada no dia 19 de outubro de 2025. E eu peço a você que continue orando por nós, para que possamos continuar realizando esse trabalho aqui, deixando para você um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical. Aqui se despede o seu amigo pastor Daniel Rosa Dutra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém e amém.